Então vamos ver como prosseguir o cálculo partindo apenas das informações da reação química e da constante do produto de solubilidade para encontrar a informação a respeito das concentrações. Então eu vou repetir o exemplo agora, voltando para a gente logicamente chegar no mesmo valor de antes. O modo como a gente vai resolver isso é usando as informações químicas que o sistema nos dá. Ou seja, a gente vai observar a reação e vai observar qual que é a estequiometria relativa dos diferentes íons para compor aquela solução saturada. Por quê? Se o exercício não fala nada, o que nós vamos pressupor a respeito de um equilíbrio de solubilidade? Que existia uma amostra de água pura, este sal sólido foi introduzido na água pura e que, portanto, antes da adição do sal, não existia nada desses dois camaradas aqui. Não existia nem prata, nem cloreto. Isso é uma informação importante. Por quê? Porque se eu quiser determinar a informação depois do equilíbrio, e se não existiam esses dois no início, isso significa que a quantidade desses dois no equilíbrio está relacionada. Por quê? Porque não pode aparecer mais prata do que cloreto, nem pode aparecer mais cloreto do que prata. Eles estão em proporção 1 para 1. Então, para cada par iônico, a HCl, que se separa, uma prata é produzida para cada cloreto e vice-versa. Ou seja, essas quantidades não são arbitrárias, elas variam juntas. Então eu posso pensar num exercício de contabilidade. Eu diria que no início da reação não tem nada desse e nada desse, e que no decorrer da reação, quanto que vai aparecer desse daqui? Uma certa quantidade, eu não sei, X. O importante é entender que se aqui apareceu X, aqui também vai aparecer X. Por quê? Porque a estequiometria é 1 para 1. Isso significa que no equilíbrio eu tenho o que eu tinha antes, que era nada, mais X, ou seja, X, e aqui X também. Então a expressão do produto de solubilidade, KPS, ela é a expressão prata vezes cloreto. Agora, ambos esses valores são X. Então eu posso substituir aqui 1,80 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual a x quadrado. Logicamente, x é igual a raiz 1,80 10 a menos 5. Qual das raízes? A raiz positiva. Nós temos que sempre lembrar. Toda raiz quadrada são duas raízes, a positiva e a negativa. Então, aqui, teoricamente, o valor de x negativo é uma solução para essa equação, certo? Agora, ele corresponde a um valor fisicamente palpável? Não. Por quê? Porque se x é uma concentração, eu não posso conceder uma concentração negativa. Concentração é o número de mols por volume. Se a concentração é negativa, ou o número de mols é negativo, ou o volume é negativo. Nenhuma dessas condições corresponde ao nosso ambiente físico real. Então, é muito importante distinguir o que é uma solução matemática, né? Que no caso poderia ser a raiz negativa aqui, ela é um elemento matemático que satisfaz a equação, mas ela não satisfaz as condições físicas e químicas do nosso sistema. A gente não pode simplesmente esquecer e achar que é o positivo. O negativo existe, mas ele é uma modelagem matemática do sistema. Não existe como uma raiz física real. A raiz positiva, no caso aqui, é justamente o valor que nós tínhamos encontrado antes, 1,34 vezes 10 a menos... Opa, aqui, aliás, menos 10, né? E aqui 1,34 vezes 10 a menos 5. Como o x está aqui e essas concentrações são molares, significa que ambas aqui, Ag+, é igual a Cl-, que é igual a 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Não pode esquecer da unidade. Uma coisa é determinar x. Outra coisa é entender que x corresponde a uma concentração e que essa concentração tem que ter as unidades apropriadas do que a gente vem vendo no curso. Esquecer a unidade aqui é um erro que pode causar perda de pontos no caso da resolução de um exercício, por exemplo. Certo? Esse é o caso mais simples, é claro, a gente recuperou os valores do problema anterior. Agora a gente vai ver casos em que a gente tem estequiometrias diferentes da estequiometria 1 para 1. Então a gente vai envolver uma informação a mais aí para resolver o problema.